o verbo é a palavra de Deus. Se nós somos uma centelha divina, eu acredito muito nisso, que nós somos uma centelha divina. Né? Nós temos dentro do nosso íntimo uma centelha de Deus que habita o nosso ser. E essa centelha, ela ressoa, entra em ressonância com os nossos orixás. Orixá de frente, orixá de junto. Que, por sua vez, entra em ressonância com Deus, com o Criador, com o Olorum. Então, todas as vezes que eu falo algo, eu tenho que acreditar que esse algo que eu estou dizendo, eu estou exprimindo também a palavra de Deus. Por isso que mamãe sempre me ensinou. A palavra boa não se perde por falar. A ruim, nem pensar. Porque se nós acreditamos que nós somos o templo vivo de Deus, e dentro do sacerdócio de Umbanda, do sacerdócio de si mesmo, nós acreditamos isso, que nós somos o templo vivo de Deus. Isso aqui é emprestado, nós somos o templo vivo, porque o Espírito que habita aqui foi criado por Deus. Então nós somos o templo vivo de Deus. Então nós temos que entender que o que nós pronunciamos também é a palavra de Deus. Dentro de outros cultos, outras religiões, eles falam de profetas, que profeta traz a palavra de Deus. No grego, a palavra para o verbo é o logos, é logos, né? Verbo no grego é logos, que significa palavra. Por sua palavra, Deus criou o mundo e tudo que existe. Isso é uma frase bíblica, tá? Por sua palavra, Deus criou o mundo e tudo que existe. Quando nós falamos do modo religioso, do verbo religioso, nós usamos para nos referir à manifestação da vontade de Deus, a vontade do Criador, que é criativo e está presente desde o início de todas as eras. Deus é uma causa incausada, não teve início e nunca terá fim. Então, se nós, umbandistas, acreditamos que somos a reencarnação, nós vivemos reencarnações e somos criados por Deus, assim como outras religiões também acreditam que é criados por Deus. Então, tudo que nós pronunciamos, nós estamos pronunciando. Nós somos criados por Deus. Então, nós estamos pronunciando também palavras de Deus. E eu volto a dizer, mamãe sempre me ensinou, a palavra boa não se perde por falar, a ruim nem pensar. Agora, por que o verbo é tão importante e nos ajuda a nos conectar com os seus guias? Imagina você passando o dia inteiro xingando, praguejando, falando mal e xingar constantemente pessoas. Isso são maus hábitos no verbo. Proferir palavras de baixo calão são hábitos que nos afasta de uma frequência positiva, abrindo brechas para uma frequência negativa. E essa frequência negativa começa a inundar o nosso espírito, a nossa mente, os nossos campos mediúnicos, de espíritos sofredores, obsessores, vingativos, quiumbas, espíritos infernais. Aí é o que você acredita. Por quê? Porque você entra nessa frequência. Ou você acha que um guia de luz vai ficar perto de você falando palavrão. Mas, pai Paulo, eu conheço Exus que falam palavrão. Conheço pombagiras que falam palavrão. Olha, eu também conheço. Mas, de um modo geral, nós acreditamos, o Exu não fala um palavrão porque ele quer te humilhar ou quer te xingar. Ele fala um palavrão de um modo até carinhoso, porque você fala isso o dia inteiro e ele fala, ele fala tanto isso, deve ser bom falar isso para ele, né? É claro que o Exu sabe o que é palavrão, gente, eu estou falando de um modo pejorativo. Mas ele fala de um modo amigável e não xingando. E ele fala muitas vezes para nos chamar realmente a atenção. Tá? Bom, eu não sei como é que é na sua casa, mas na nossa casa,
Os Exus evitam o máximo de falar palavrão. Em gira pública, gira aberta, eles não falam. Eles não falam, eles tratam todas as pessoas que estão ali com cordialidade e com respeito. Porque nós acreditamos que se uma pessoa vai no terreiro de Umbanda e procura uma ajuda, ficar ouvindo xingamento ali é desrespeitoso. É, no mínimo, desrespeitoso. Agora, numa gira fechada entre os filhos de santo, aí é coisa interna de cada terreiro. Não vou entrar no mérito da questão. Mas eu entendo que quando nós proferimos maus hábitos no verbo, né, de baixo calão, ficar praguejando, xingar, constranger, nos afasta dos nossos guias e nos afasta de diversas forças espirituais positivas. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos também que, além de nos afastar dos guias de luz, que é realmente os xingamentos, são as mentiras, as fofocas, aquelas maritacas que não param de falar, os maritacas, as maritacas, que não param de falar nunca dos outros, não param de falar nunca das pessoas, gostam de se envolver em conversinhas, em fofoquinhas. Isso nos afasta também nos guias de luz. E é o verbo, é a palavra, não é o xingamento, mas porque a fofoca é a traça espiritual que destrói um terreiro. É a traça espiritual que destrói a sua mediunidade. Mentiras, fofocas, também entra no verbo com um hábito negativo. E isso nos afasta dos guias de luz, abrindo brechas, novamente, para os guias que não são de luz. Para os guias não, né? Para espíritos, né? Eguns que não são de luz. Seres que não são de luz.